Glória a Deus. Graça e paz, meus amigos e irmãos. Estamos iniciando mais um programa Novo e Vivo Caminho para abençoar a sua vida, abençoar sua casa, sua família. Estamos iniciando através do Facebook essa transmissão. Estamos de volta depois de alguns dias sem transmitir. Estamos aqui de volta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Louva a Deus por cada irmão, por cada irmã que tem orado por nós, que tem cada dia intercedido por nossas vidas, por minha família. Que Deus possa abençoar, que Deus possa fortalecer a vida de cada um dos irmãos. Amém? Estamos aqui depois de uns dias sem transmitir o programa. Hoje estamos de volta aqui para a glória do nome do Senhor. E eu quero te convidar desde já a compartilhar esse programa, esta live, com seus amigos, com seus familiares. Manda aí nos grupos a qual você faz parte, o grupo aí da igreja, manda nos grupos aí da sua família, para que mais vidas sejam alcançadas. Nós costumamos dizer que muitos querem fazer missão, né? Ser um missionário. E quando pensamos em missões, só pensamos em outros países, só pensamos em ir para a África, para o continente europeu, mas esquecemos que nós podemos hoje, através da internet, ser um missionário. Fazer missões começa no nosso lar, começa na nossa vizinhança, no nosso trabalho, e também através da internet. Como eu posso fazer missão através da internet? Compartilhando conteúdos espirituais, conteúdos que ensinam mais sobre a palavra de Deus. Você pode fazer isso compartilhando esta live com seus amigos, com seus familiares, para que seja alcançada mais vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que vai chegando aí, vai deixando aí seu cumprimento, vai deixando aí a sua saudação. Eu quero fazer menção do seu nome aqui nesta live. Este é o programa Novo e Vivo Caminho. Amém? Uma realização do Ministério Reino, Amor e Graça. Se tiver tudo tranquilo, se no decorrer aí do tempo tiver algum problema com a live, algum problema com o áudio, nos comuniquem através dos comentários que nós vamos procurar solucionar em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje é quarta-feira, glória a Deus por isso. Eu quero lembrar desde já que amanhã é dia de culto aqui na nossa igreja, Ministério Reino, Amor e Graça, na rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina. E eu quero desde já, você que vai assistir essa transmissão, este programa, esta live, mais tarde, depois, eu não sei a hora que você vai assistir, mas eu quero te fazer um convite. Quinta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto aqui na nossa igreja. E amanhã, nós vamos iniciar, dia 24 de fevereiro, nós vamos iniciar aqui uma série de mensagens. E essa série de mensagens, ela está com o tema Faz de Novo. Amém? Talvez você já viveu situações em sua vida de milagre, de poder de Deus, de porta aberta, de maravilhas, né? E por um período isso parou, isso cessou, né? A própria igreja, nós podemos ver que, não que Deus deixou de fazer, mas diminuiu. Amém? Será que o problema está em Deus? Será que o problema está no poder de Deus? Não tem mais tanto poder assim? Será que é isso que aconteceu? Ou fomos nós que mudamos, ou fomos nós que não buscamos como deveríamos, ou não estamos obedecendo a voz dele? Amém? Nós vamos começar amanhã uma série de mensagens com esse tema Faz de Novo. Então, se você
está buscando, está pedindo para Deus fazer o que Ele já fez um dia na tua vida, na tua casa, na tua família, se você quer viver de novo o que já viveu um dia, o que já presenciou, você crê que Deus faz? Eu quero te convidar a participar desta série de mensagens. Alguns chamam de campanha, amém? Venha e faça, vão ser 7 semanas de poder de Deus, de palavra de Deus com esse tema, faz de novo. E eu creio, ao final da palavra nós vamos convidar você aqui na frente para orar, para que você possa se fortalecer na fé. Então venha amanhã, amém? Coloque um compromisso com Deus, fala: Senhor, eu desejo que o Senhor faça de novo. Por isso eu vou nesta campanha, eu vou nesta série de mensagens, porque eu creio que o Senhor vai fazer. Então, desde já eu quero convidar você, deixa aí o cansaço de lado e faça um propósito com Deus. Eu sei que todos nós temos dificuldade. Para ninguém é fácil, é tranquilo chegar. Todos nós temos dificuldades. Amém? Se não é o tempo, se não é o cansaço, se não é a correria do dia a dia, outras coisas virão para tentar nos fazer parar e não chegar até a casa do Senhor. Mas nós vamos fazer um propósito e vamos chegar em nome de Jesus. Amém? Então eu conto com a tua presença amanhã. Venha adorar a Deus, venha ser fortalecido em nome de Jesus. Amanhã às 19h30 na rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina. Amém? Os irmãos que estão chegando aí no programa, Deus abençoe. Minha mãe já está aí na transmissão, Dona Vânia, Deus abençoe. Amém? Juntamente com meu pai, Diácono Luiz, Deus abençoe vocês. Que Deus possa fortalecer cada dia mais. Também está presente a irmã Silvia, amém? A aniversariante da noite. Deus abençoe, irmã Silvia. Já parabenizei a irmã Silvia no dia de hoje. A irmã Silvia serve a Deus aqui com a gente, em nossa igreja, e está aniversariando hoje. Então nós queremos aqui cumprimentar nesta live, neste programa, a irmã Silvia também. Mais uma vez, irmã Silvia, que o Senhor te dê saúde, fortalecimento, alegria no Espírito todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmã Silvia? Deus abençoe. Ao final desta live nós vamos orar por você também, pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Também a Maridalva entrou aí, Deus abençoe. Seja bem-vinda a este programa, que Deus abençoe e fortaleça a sua vida cada dia mais. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração aí. Amém? Porta de emprego, cura, milagres, maravilhas. Ao final do programa Novo e Vivo Caminho, nós oramos e queremos orar por você. Então, deixa aí no finalzinho, deixe seu pedido de oração que nós vamos interceder. E a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Creia, creia. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Meus irmãos, hoje aqui eu quero partilhar uma palavra com os irmãos, falar um pouquinho, sobre o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus. Como realmente nós devemos cultuar a Deus. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente vive dias onde as pessoas estão dentro da igreja, estão servindo a Deus, e muitas vezes não compreende com exatidão o que é cultuar a Deus. Como eu devo cultuar a Deus? E nós vamos ver aqui o que a palavra nos recomenda, como deve ser o nosso culto ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eu quero te convidar, desde já, a abrir a sua Bíblia aí, pegue a caneta, pegue o lápis, pegue o papel e anote comigo. João, capítulo 4, verso 23.
e o 24, amém? É um diálogo bem conhecido, onde Jesus conversa com uma mulher samaritana, amém? João capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus abençoe a Cibele, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te fortaleça. Muito bom tê-la aqui conosco neste programa. Este é o programa Novo e Vivo Caminho. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estamos falando sobre culto, amém? Como realmente devo cultuar a Deus. Nós vamos ver aqui nesta noite. E para começar, João 4, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? A primeira coisa que eu quero transmitir aos irmãos aqui é que o culto a Deus não se resume às 2 horas que a gente vem ao templo, vem ao prédio, seja na terça, no nosso caso, seja na quinta, seja no domingo. As 2 horas que a gente chega aqui na igreja não se resume a cultuar a Deus. Cultuar a Deus é muito mais do que isso. Por mais que isso faça parte, nós vamos ver que o vir à igreja, ao prédio, está muito mais ligado ao fortalecimento, está muito mais ligado perante a palavra de Deus, e nós vamos ver um versículo aqui que nós nos reunimos para um ajudar o outro se fortalecer na presença de Deus. E uma parte do culto, da adoração, é prestada nesse momento que estamos reunidos. Mas a maior parte do nosso culto a Deus é vivido em nossa casa, em nosso trabalho, talvez até no transporte, enquanto estamos indo ao trabalho, à escola, aos nossos afazeres. Ou seja, cultuar a Deus está muito mais ligado com a nossa maneira de viver do que com apenas 2 horas em um ambiente de culto. E é isso que a gente precisa entender. O primeiro ponto é: o que é cultuar? Render culto, render adoração. Idolatrar, que é algo que a Bíblia nos recomenda a fazer somente a Deus, somente a um único Deus, merecedor de honra, de glória, de louvor, de adoração. E é a Ele que devemos cultuar, idolatrar, venerar, só a Jesus, o nosso Senhor. Então, eu tenho uma vida de louvor, de adoração, de gratidão ao nome daquele que nos salvou. E é importante que você entenda isso aqui. Nós lemos agora sobre esta mulher samaritana. E os samaritanos eram uma raça, se podemos dizer assim, ou um povo, melhor dizendo, misturado, miscigenado. Então eles não eram judeus puramente. E por isso eles criaram um local diferente de adoração. Eles cultuavam a Deus no monte. E os israelitas adoravam ao Senhor em Jerusalém.
Então existia essa divisão. E quando esta mulher chegou, na verdade Jesus chegou até ela, ela questiona Jesus. E ela diz, olha, nós samaritanos, nós adoramos aqui no monte. E vocês adoram lá em Jerusalém. Me diga, qual local é o mais correto para adorar? Qual local é o verdadeiro? E aí Jesus dá uma resposta fantástica, que vai nos fazer compreender que não é o lugar, é a companhia que importa. Não é o lugar, não é o ambiente, e sim entender a companhia que estamos e que é o nosso Deus. Jesus vai dizer a ela, olha mulher, vai chegar uma hora, há uma promessa. Mas eu vou te dizer mais, esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores, não os religiosos, não os que fazem apenas por um dogma, não os que fazem apenas por uma tradição, mas os verdadeiros, os que têm em seu coração um desejo, a vontade de adorar, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que não é o ambiente que diz que aquilo só é o culto? Porque o Pai procura os adoradores, não a adoração. Se Deus estivesse procurando apenas adoração, estaria limitado apenas o momento que a gente tiraria para estar na casa dele, para estar na igreja. 1 hora se resume ao culto de louvor. Mas quando Jesus diz, olha, eu não busco adoração, eu busco adoradores. Ele não limita o nosso culto a estas paredes. Ele não limita o nosso culto a 2 horas no domingo. Ele diz e nos faz compreender que Ele espera que o adoremos 24 horas por dia. Então eu quero te dizer através dessa mensagem, através da palavra de hoje, é que o Senhor Jesus está procurando aqueles que irão cultuar todo dia, toda hora, sem parar. A sua vida, a minha vida, a vida da igreja deve ser um culto a Deus. A nossa vida deve refletir a glória do nome do Senhor Jesus. Esta hora já chegou. O que você precisa entender. E aí a gente vai no que Paulo diz, e é bom você lembrar que agora Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos entender isso? Antes de Jesus vir ao mundo, qual era a forma do povo de Deus, os judeus, adorarem a Deus? Ora, eles vinham de tempos em tempos, pegavam os seus animais e levavam para sacrificar. O culto era feito através do sacrifício. Atente para isso, com calma. Cultuar a Deus antes de Jesus era feito através de sacrifícios de animais. Então, aquele que era melhor de vida trazia um boi. Se era um classe média, se podemos dizer assim, traziam um novilho, um carneiro. E aqueles que ainda que tinham condição financeira menor, os pobres, poderiam trazer pombas
rolinhas para serem sacrificadas e oferecidas a Deus. Mas deveria, se seu melhor fosse o boi, você deveria levar, porque era o seu melhor, era a adoração, era culto a Deus. Se o seu melhor fosse o carneiro, você deveria levar o seu melhor. Você não poderia levar uma pomba se você pudesse, e Deus conhecia, se você pudesse levar um carneiro. E assim, todos podiam cultuar a Deus. Então o culto antes de Jesus era feito através de sacrifícios de animais. O povo trazia e oferecia a Deus, e Deus recebia. Porém, passando o tempo, vira uma rotina na vida de Israel. E Malaquias vai denunciar que o povo agora estava cultuando, estava oferecendo um sacrifício puramente automático, puramente por obrigação. E sendo por obrigação, ouça isso aqui agora, sendo por obrigação, o povo estava até levando o boi, mas ele escolhia o boi que estava mais magro, que estava com a pata quebrada, que estava cego de um olho. O povo estava até levando o carneiro, mas ele olhava o carneiro defeituoso, mancando, com a pata quebrada. Ou seja, nós aprendemos que a gente pode fazer, mas com a motivação errada, não entendendo o que estamos fazendo. Então, o culto a Deus antes de Jesus era feito através do sacrifício. E a Bíblia vai dizer que Jesus se fez maldição por nós, se entregou na cruz. E agora, Jesus representando a aspersão desse sangue, o derramamento desse sangue desses animais em nosso favor, que até então só cobria momentaneamente o nosso pecado, Jesus agora se sacrifica também, se entrega por nossas vidas. E agora o escritor aos Hebreus vai dizer que o que ele fez é único, não precisa ser feito mais. O que ele fez já cobriu, ou tirou, não só cobriu, mas tirou o pecado da humanidade. E agora, quando ele tira um pecado, ele nos abre um novo e vivo caminho. A mudança de sacerdote. E quando há mudança de sacerdote, a mudança da lei. O escritor aos Hebreus vai dizer. E agora, a forma de cultuar depois de Jesus muda. Agora nós não precisamos mais sacrificar animais. Agora nós não precisamos mais reservar o boi, o novilho. Nós não precisamos pegar o carneiro, a pomba. Não. Porque o sacrifício de Jesus foi único. E com isso, a forma de cultuar mudou. Agora, quando entendemos o que Jesus fez, a nossa vida é um culto a Ele. E agora, qual é a nossa forma de cultuar? É sendo gratos a Jesus. Primeiro, reconhecendo o sacrifício que Ele fez por nós. A primeira forma de você cultuar a Deus, e você tem que estar firme isso na sua mente, é nunca se esquecer o que Jesus fez por nós. É todos os dias lembrando, que nós estávamos condenados à morte, mas agora o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A primeira porta, o começo, para você cultuar a Deus, ter uma vida
de culto ao Senhor é reconhecer esse sacrifício. A pergunta é: você tem lembrado o que Jesus fez por você? Você tem lembrado o que Jesus fez na sua vida? Cultuar é lembrar. Mais do que isso, agora, além de lembrar o que ele fez, que estávamos mortos e agora nós temos vida, nós devemos ser gratos. Sermos gratos. O que é cultuar a Deus? É venerar o sacrifício que ele fez, é ser grato a ele. É saber que ele não precisa. Isso aqui é importante que eu vou falar agora, meus irmãos. Tudo aqui é importante, mas preste atenção nisso aqui. Jesus não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. O melhor de Deus para nós é ter nos resgatado. O melhor de Deus é ter entregado Jesus a nós. E se Jesus entregou o melhor, e se Deus entregou o melhor para nós, por nós, em favor das nossas vidas, por que nós não podemos entregar o melhor a Ele? Por que não podemos entregar uma vida de culto a Deus? Ou seja, tudo em mim deve adorar a Deus, tudo em mim deve exaltar a Deus, tudo em mim deve venerar somente a Jesus. Se você está colocando Jesus e algo mais, você não está cultuando a Deus, a Jesus como deveria. Não é Jesus e as nossas obras, não é Jesus e o nosso dinheiro, não é Jesus e a placa de uma igreja, não é Jesus e um outro homem, é Jesus e nada mais. Adore a Jesus, exalte a Jesus, viva de maneira digna da vocação a qual Ele te chamou, viva como se fosse fazer valer a pena o sacrifício que Ele fez por nós. Você está fazendo valer a pena? Você está cultuando a Deus? Não pense de maneira alguma que cultuar se diz respeito a 2 horas em um prédio. Cultuar é uma forma de vida, é uma maneira de viver. É uma maneira de viver, é posicionamento cristão, é fala cristão, é falar como cristão, é vender como cristão, é comprar como cristão, é se relacionar com o próximo como cristão. Isso é cultuar a Deus. Isso é cultuar a Deus. O verdadeiro culto, o culto que Deus se agrada. O culto, porque senão, meus irmãos, a gente pode cair num grande perigo de achar que culto se resume às 2 horas dentro de um prédio. E fazendo isso, quando eu estou em direção ao prédio, eu tenho um comportamento de cristão, eu tenho um comportamento de adorador. E talvez eu até force uma situação. Mas o mais interessado e aquele que nós estamos indo no prédio prestar um culto, adoração, ele conhece todo o nosso dia, ele conhece toda a nossa semana, ele conhece todo o nosso mês, nosso ano. O mais interessado em estarmos indo ao prédio, à igreja, é Deus. E Ele quer que nós possamos ter uma vida de adoração, de veneração, de culto a Ele. Renda a Deus adoração. Sabe como você cultua a Deus? Quando você diz não para o pecado.
Sabe quando você cultua a Deus? Quando você diz não à corrupção. Sabe quando você cultua a Deus? Quando você estende a mão e ajuda ao próximo. Sabe quando você cultua a Deus? Quando você diz, isso não serve para mim, isso não serve mais para a minha vida. Sabe quando você cultua a Deus? Quando a sua vida faz valer a pena o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Quando fizer tudo isso, e você quer ver isso? Vamos continuar vendo na palavra. Romanos capítulo 12. Olha o que Paulo vai dizer. E logo após nós vamos ver que o estar reunido como igreja é mais para aperfeiçoar e fortalecer o dia a dia do culto diário, do culto total da nossa vida. O estar 2 horas é onde nós se fortalecemos, é onde recebemos palavra, é onde recebemos experiências, testemunhos. E sim, tiramos um momento de louvor, de adoração. Sim, exaltamos o nome dele, porém nós recebemos combustível para sair e ter uma vida de culto a ele. Nós saímos e recebemos palavras, experiência, fortalecimento, entra com a fé ali, talvez desfalecendo, pensando em parar, pensando em abandonar, pensando em deixar, mas aí você recebe um testemunho de um irmão que dizia: o Senhor fez um milagre na minha vida, o Senhor abriu uma porta, eu ouvi a palavra que dizia: ande por fé e não por vista, e o Senhor me fortaleceu. Você ouve um testemunho, você ouve um louvor, você recebe ânimo, vigor, fé, esperança em tua alma, e quando você sai por estas portas, você tem uma vida de culto a Deus. Por que ir para a igreja? Vivemos dias dos chamados desigrejados. Eu posso ser crente na minha casa, eu posso ser crente longe da igreja, eu posso ser crente longe do corpo. Não, você não pode. Sabe por quê? Pelo simples fato de que longe do posto de combustível, qualquer carro, seja qual for, longe da onde você carrega, da onde você se fortalece, uma Ferrari sem combustível para. Seja qual for o veículo, se ele não der uma passada no posto de combustível, vai parar. Você pode estar cheio de si, cheio de Deus, mas se você não se alimentar das coisas espirituais, a tua carne vai ganhando força, a tua carne vai desejando as coisas desse mundo, a tua alma vai desejando as coisas carnais, e com o tempo, você já diz, você acha que está bom, você acha que está forte, mas você não quer mais coisas de Deus, você não quer mais coisas espirituais. Você diz: não é necessário ir me fortalecer, não é necessário me reunir com meus irmãos. E aí você não consegue mais cultuar a Deus, ter uma vida de culto a Ele. Na escola, você já se deixa levar pelas piadas indecentes, pelo ambiente sujo. No trabalho, ninguém mais te diferencia como um servo, ninguém mais te conhece. Você entrou nesse versículo, nos capítulo 12 de Romanos. Você tomou a forma do mundo, você se conformou com o mundo, com esse século. Não se transformou. Amém? Romanos 12, olha o que a palavra vai dizer. Estamos falando de uma vida de culto a Deus. Estamos falando que cultuar a Deus é muito mais que 2 horas no domingo. As 2 horas no domingo é importante, mas ter uma vida de culto é mais importante ainda.
Deixa eu te dizer uma coisa, vai te chocar agora. Deus não quer que você ore. Sabia? Deus não quer que você o adore. Que isso? Que heresia? Deus quer que você deseje orar. Deus espera, Deus quer que você deseje o adorar. Se ele esperasse apenas que pessoas o adorassem, ele criaria robôs. Se ele quisesse apenas que pessoas mecanicamente orassem, ele criaria pessoas programadas. Mas ele espera, ele deseja que você queira orar. Ele espera, ele deseja que você queira cultuar, adorar. Meus irmãos, coloca o coração, como você coloca para as coisas, para as suas coisas, para os seus negócios. Coloque o coração no Senhor. Coloque o coração no Senhor. Derrame teu coração no Senhor. Na hora que a gente se prostra para pedir algo para nós, a gente pede o original, a gente pede o caro, a gente pede o melhor, o mais bonito. Nós pedimos o top. Mas quando é para oferecer para Deus, nós damos o falsificado. Nós damos o quebrado, nós damos o remendado, nós damos o colado, nós damos o xiguilingue. Não, meus irmãos. Ele não quer que a gente adore, ele espera que desejamos, que nós tenhamos o desejo de o adorar. Louvado seja Deus. Romanos 12. Foi, pois, Jesus... Romanos 12, estou lendo aqui outro. Romanos, capítulo 12. Olha o que Paulo vai dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é, olha aqui o culto, que é o vosso culto racional. Olha aqui o que Paulo vai dizer que é o culto. Cultuar é apresentar. Quem se apresenta não está escondido. Quem se apresenta não está camuflado. Quem se apresenta está brilhando. Está em evidência. O que Paulo está dizendo é: os outros devem ver que o seu corpo, que as suas atitudes, que os seus gestos cultuam ao Deus Todo-Poderoso. Apresenteis o vosso corpo. Tudo que se refere ao nosso corpo, meus irmãos. A nossa fala, o nosso olhar, o nosso ouvir, até mesmo o que nos alimentamos, o que pegamos, o caminho que andamos, cada não que você dá é uma forma de cultuar a Deus. A pergunta é: os teus olhos têm cultuado a Deus? A pergunta é: a sua boca tem cultuado a Deus com o que tem ingerido, com o que tem entrado por ela? O seu nariz, seu olfato, os seus ouvidos, tem cultuado a Deus? Apresenteis o vosso corpo. Você pode vir aqui domingo, 2 horas, chorar.
mas não ter uma vida de culto a Deus. Você pode vir aqui domingo, 2 horas, e enganar o homem, mostrar um comportamento 2 horas mecânico, com lágrimas de crocodilo, mas não ter uma vida. Seus olhos não estão cultuando a Deus, seu nariz não está cultuando a Deus, sua boca não está cultuando a Deus, pelo que tem saído louvor, hinos, música, mas o coração está longe. E Deus vai falar isso. Os teus lábios me glorificam, mas o teu coração, está longe. Culto a Deus. Tuas mãos têm cultuado a Deus? Você tem pego o que não é seu? Você tem corrompido a sua vida? Você tem tomado o que não é lícito? Os teus pés. E olha só, Jesus vai dizer para primeiramente tomarmos cuidado com a nossa visão. Jesus vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. O que você tem olhado? Seus olhos têm cultuado a Deus. Ontem estávamos aqui na oração, reunidos, e eu comentei um fato com os irmãos aqui presentes. Eu parei em determinado posto de combustível para abastecer minha moto, e aconteceu algo maravilhoso que eu nunca tinha presenciado antes. Ao receber ali o frentista para abastecer, ao olhar para ele, ter o contato com ele, na hora o Espírito Santo de Deus que está em mim, ministrou ao meu coração que aquele homem era servo do Senhor. No mesmo momento, o ambiente, estar do lado de um homem de Deus, sem ter nunca visto ele, sem nunca ter falado com ele, mas o Espírito que em mim está e habita nele também, testificou na minha vida que ele era servo do Senhor, por sua conduta, sem abrir uma boca. E eu perguntei a ele e ele confirmou: graças a Deus, sirvo ao Senhor Jesus. Ele nem precisava confirmar, porque o Espírito que habita em mim, habita nele, confirmava pela proceder, pela vida daquele homem. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Você pode falar que é dele, nós podemos dizer com a boca que somos dele, mas o nosso coração está longe. Mas ele conhece os que são seus. E nós vemos essa diferença. A Bíblia diz: vereis a diferença do que serve e o que não serve a Deus. É nítida, é claro. A boca pode falar o que quer, a boca pode cantar o que quer. Tem muitos cantores seculares que uma hora está cantando música profana, que uma hora está cantando música promíscua, e no outro momento está cantando uma música se dizendo adorar a Deus. E a Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Ou é ou não é, ou cultua ou não cultua, ou tem uma vida de culto a Deus ou não tem. Não dá para desejar cultuar a Deus 2 horas por domingo, por semana. É uma vida de culto a Deus. No meu trabalho eu cultuo ele, na minha escola eu cultuo ele.
Eu vivo para adorar e cultuar a Deus. Aqui vai ser só o ápice, quando a gente se reúne e está cheio de servos e servas que têm uma vida de culto a Deus. Quando se reúne, meu irmão, a festa é grande, o fortalecimento, o quebrantamento, a alegria é grande, porque só chegou quem deseja, só chegou quem tem o coração quebrantado, queimando por adorar a Deus, por cultuar a Ele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Faça de todo o coração. É para Ele, é para Ele. Jesus fez, e Paulo está dizendo aqui, apresente o vosso corpo. Isso é teu culto racional, com a razão, com o intelecto. Eu sei o que eu estou fazendo. Por que você não pega isso? Por que você não se corrompe também? Porque eu estou cultuando a Deus. Mas por que você não mente assim? Por que você não conta essas piadas? Por que você não faz isso também? Por que você não trai também? Por que você não tem o relacionamento extraconjugal? Porque eu estou cultuando a Deus. Porque eu tenho uma vida de culto a Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. É racional. Eu não chego aqui e entro em transe. Não. Minha razão está funcionando. Eu adoro a Ele em espírito e em verdade. Eu adoro porque eu quero adorar. Eu adoro porque eu sei o que Ele fez. Eu adoro porque eu sei que eu merecia o inferno. Eu merecia a morte, mas Ele me deu vida, Ele me deu luz, Ele me deu salvação. Por isso eu vivo para cultuar a Ele. O que vem depois é bônus, meus irmãos. O que vem depois, meus irmãos, é extra. Ele não precisa fazer mais nada. Jesus nos resgatou. Jesus nos resgatou. Tenha uma vida de culto a Deus. E agora, não precisamos mais sacrificar animais para que o nosso culto seja oferecido a Deus. Mas agora, toda a nossa vida é de louvor, adoração e gratidão. Tudo em mim. Ouça isso aqui é importante, meus irmãos. Tudo em mim deve louvar a Deus. A tua saúde deve louvar a Deus. O teu tempo deve louvar a Deus. A tua finança deve louvar a Deus. Tudo. Tudo. A tua família, o teu trabalho, os teus estudos, tudo deve louvar e agradecer a Jesus. Agora eu vivo para o agradecer. E aí a gente vai entender que Paulo diz: já não vivo eu, já não vivo eu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo a minha vida na fé no Filho de Deus, cultuando ao nome dEle, exaltando ao nome dEle, glorificando ao nome dEle. E aí quando eu me reúno no domingo, ou na terça, ou na quinta com os meus irmãos, um vai fortalecendo o outro. Olha o que diz, vamos ver isso? Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 26, uma vida de culto a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. 1 Coríntios 12, 26 diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular.
Perdão, irmão, eu li os versículos errados. Eu li do 12, me perdoa. É 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Estou precisando de óculos aqui. Perdão, eu falei 12, irmã Silvia, é 14, me perdoa. 1 Coríntios 14, versículo 26. Diz assim, ó. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem palavra, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E olha como ele vai concluir esse versículo 26. Faça tudo para edificação da igreja. Olha só, o que é edificar? Crescer. Não só crescer. Edificar é fortalecer algo que já existe. Edificar, crescer forte. Então, o que Paulo está dizendo? O que Paulo diz? Primeiro ele diz nesse capítulo, ali nos irmãos de Corinto, estavam com algumas dificuldades sobre entender o dom de línguas, de variedade de línguas. E alguns irmãos se apegavam somente a isso. E ele tinha o dom de falar a língua estranha, porém, ele edificava a si mesmo. E Paulo diz, olha, tudo bem vocês falarem em línguas num ambiente de culto, mas procure ser em um momento breve. Por quê? Porque vocês devem falar palavras, louvores, que os outros compreendam. E assim eles sejam edificados. Porque pode ser que tenha um descrente que veio aquele dia na reunião e, não entendendo, deixe de receber a fé. Mas agora, se vocês falam palavras que todos entenderão, a fé será gerada no coração do descrente. E mais do que isso, fortalecerá os outros irmãos. Então Paulo, ele não aboliu totalmente o falar em línguas no ambiente de reunião. Porém, ele disse, procure ser menos, procure ser em um período específico do culto, para que não cause discórdias ou talvez os irmãos não consigam entender, porque eles não vão entender. Se não há intérprete, quando há línguas estranhas, a Bíblia diz que só aquele que está falando está edificando a si mesmo. Então, no ambiente de reunião, de culto, de onde a igreja se reúne, culto racional. Vamos entender. Se você foi dado a oportunidade para você, se faça entendido pelos irmãos. E aí Paulo diz assim, ó, é melhor você falar 4 ou 5 palavras que os irmãos vão entender, do que você falar um monte de línguas estranhas e ninguém entender nada. Então, não é a quantidade, mais uma vez, é a qualidade. Não é o falar, é a intenção do falar. E quando, então, Paulo está dizendo, olha, quando vocês se reúnem, essa reunião é para edificação. Quando vocês se reúnem, é para que vocês sejam fortalecidos. Cultuem a Deus, mas sejam fortalecidos. Você receba um fortalecimento para que quando você for viver o seu dia a dia, você tenha uma vida. Estar no ambiente de culto faz parte de ter uma vida de culto a Deus. Estar 2 horas no domingo, na terça, na quinta, em um ambiente de adoração, faz parte de ter uma vida de culto a Deus. Dá para entender aqui, meus irmãos? Dá para entender aqui? O culto não se limita a um espaço. Culto não é 2 horas no domingo.
Culto é toda uma vida. Eu adoro ao Senhor. Com meus membros, com meu corpo. Eu não me conformo com este mundo. Mas eu desejo. Eu espero que você compreenda esta palavra hoje. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero te fazer orar e fazer um compromisso com Deus. Se você entendeu esta palavra, se a palavra de hoje foi bênção para você, e você entendeu que culto é muito mais do que 2 horas em um dia da semana, se você entendeu que Deus quer que você tenha uma vida de louvor, de adoração, de culto a Ele, se você entendeu isso, se seus olhos foram abertos por esta palavra, eu quero te fazer orar e selar um compromisso com Deus. Diga: Senhor, a minha vida vai cultuar ao Senhor. O meu corpo, as minhas atitudes, os meus membros irão cultuar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo em mim irá adorar ao teu nome, Jesus. Faça esse compromisso com Deus. Faça esse compromisso com Deus nessa noite, através dessa palavra. Sabe por quê? Se você que está assistindo esta palavra, fizer esse compromisso com Deus, quando a gente chegar aqui, ou na sua igreja, ou quando você chegar lá, com esse coração que já cultua toda semana, será um momento diferente, será uma reunião diferente. Já chegaremos quebrantados, já chegaremos chorando aos pés de Jesus, já chegaremos contritos e a reunião, o culto vai ser diferente. As 2 horas reunidos será diferente de como nós temos vivido. Mas a gente já não vive, a gente tem vivido longe. E quando chega num ambiente de culto carregado, a gente só sabe pedir. Mas Paulo diz, quando vocês se reunirem, um traz salmo, outro traz palavra, outro traz língua estranha, você chega para dar, você chega para entregar. Mas a gente está vivendo o dia onde as pessoas não vivem um culto a Deus em suas vidas e chegam carregadas num ambiente de culto e chegam carregadas na reunião espiritual. E por isso fica um ambiente pesado, e por isso as pessoas estão dormindo nos cultos. Meus irmãos, pensa no trem atribulado, é olhar, você está ministrando e as pessoas estão dormindo, e as pessoas estão dispersas. Meus irmãos, é terrível, é motivo de nos preocuparmos, é motivo da gente rever. Senhor, o erro está em nós, o erro está no pregador. Se tiver, Senhor, muda. Deus, o erro está aonde, Jesus? Mas um começo para nós melhorarmos o ambiente de culto, a reunião, aonde nós vamos nos reunir, o momento que vamos reunir, a forma de mudarmos isso é ter toda uma vida de louvor, ter toda uma vida de culto a Deus. Se não mudarmos isso, continuará da mesma maneira. As pessoas chegarão para pedir, as pessoas trocarão por um programa de televisão, as pessoas trocarão por uma festa, as pessoas trocarão estar junto na igreja por ir num shopping, por ir em qualquer outro lugar, pelo cansaço. Nós trocaremos. E com isso não estou dizendo que é pecado você ir em nenhum destes lugares. Eu estou falando de prioridades. Eu estou falando da minha vida como louvor e culto
a Deus. O que é prioridade para você? O que é prioridade a Deus? Não resuma o culto a Deus a 2 horas no domingo. Não resuma isso. Faça esse compromisso com Deus. Ore comigo nesta hora. Ore comigo. Fala, Senhor, eu quero ter uma vida de louvor a Deus. Meus olhos vão te adorar, vão cultuar ao Senhor. Os meus lábios irão cultuar. Os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, Pai. Os meus pés, Deus. Tudo irá louvar e engrandecer o teu nome, Jesus. Entendemos através dessa palavra, Deus. Adoração, culto a Deus, não se resume a 2 horas em um dia na semana. É muito mais que faz parte, mas é muito mais que isso. Cada não que eu dou para o pecado, cada não que eu digo para a corrupção, para a imoralidade, para a promiscuidade, para a devassidão, para os vícios, para a mentira, para a fofoca. Cada não que eu dou, meu Pai, para essas coisas, é minha vida cultuando a Deus. É minha vida adorando ao teu nome, Jesus. Se essa palavra alcançou algum coração, e eu creio que alcançou, Deus, que pensava que cultuar a Deus era 2 horas no domingo, mas esta palavra entrou no coração dele, entrou no coração dela, e eles selam um compromisso de ter uma vida de culto a Deus. Nós selamos um compromisso de ter uma vida de culto a Deus. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Se levantando ou indo dormir. Assentado ou em pé. À mesa. Os outros verão, meu Pai, sem abrir a nossa boca, os outros verão. Os outros verão que nós te servimos. Ao sentarmos em um ambiente, meu Pai, de alimentação, nós iremos dobrar, curvar a nossa cabeça e te agradecer por aquele alimento. E nós estaremos te cultuando. Ao ser aprovado, Senhor, em um estudo, ao ser aprovado em um trabalho, nós exaltaremos, adoraremos ao teu nome, e os outros saberão. E a nossa vida estará cultuando a Deus. Ao receber, Senhor, uma herança, ao receber um salário, ao receber uma finança, meu Pai, um pagamento em nossas mãos, meu Pai, esta finança te glorificará também, e os outros saberão que estamos cultuando a Deus. E nós estaremos cultuando ao Senhor. Deus, quando o diagnóstico, meu Pai, for, meu Pai, revertido, um diagnóstico de doença for revertido em nossa vida, nós te glorificaremos. E os outros saberão que estamos cultuando a Deus e verão em nós a diferença do que serve e não serve a Deus. Cultuar é ter uma vida de louvor e adoração a Deus. Que nós possamos ter essa vida de culto, de louvor e de adoração ao nome do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para você. Se foi, encaminha ela para o seu amigo, para o seu familiar, para esse crente, para esse cristão que você sabe que precisa ouvir esta palavra e entender que cultuar a Deus é muito mais que 2 horas em um ambiente. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom tê-los conosco nesta noite. Amém? Está aí na live, não sei se está até agora, mas passou por aí, irmão Josué, amém? Josué, irmã Jane, lá de Guarulhos, nossos grandes amigos, um grande abraço.
irmão Josué, irmã Jane, Deus abençoe vocês. Continuamos orando pela família, essa família abençoada. E aos demais irmãos que passaram aí, deixou seu cumprimento. Que Deus abençoe, fortaleça a sua vida em nome de Jesus. Eu espero que esta palavra gere vida no teu coração, no teu espírito. E você chegue aqui na tua igreja, no ambiente de culto, tendo uma vida de culto a Deus. Amém? Vamos às orações. Muito obrigado a todos. Vamos orar pela irmã Silvia. A irmã Silvia está aniversariando mais um ano de vida, de bênção, de vitória, de cuidado de Deus. E a irmã Silvia também pede oração aí pelo seu filho, Daniel. Vamos estar orando, irmã Silvia. Amém? Pedindo para que a mão do Senhor esteja sobre o Daniel, em nome do Senhor Jesus. Amém? Também vamos estar orando nessa noite pela minha esposa. Para aqueles que não sabem, no sábado passado, a nossa filhinha, Maitê, a nossa terceira filha, amém? Nossas filhas são uma bênção. Nós completamos 15 anos de casados, meus irmãos. Uma bênção, o Senhor tem dado uma família a nós. A Mariana, mais velha, 14 anos. A Manuela, de 9 anos. E agora o Senhor selou com a Maitê, amém? De que tem uma semana de vida. O Senhor tem dado vitória, o Senhor tem dado bênção. Louvamos a Deus. Cuidado do Senhor. Qualquer hora nós vamos contar o testemunho. Minha esposa se recuperando, nós vamos fazer uma live juntos aí, contando o testemunho, como foi o nascimento da Maitê, amém? Então, já fica aí, já fica o convite para você. Em breve nós vamos fazer uma live aí, mas ore por ela, ela está se recuperando, foi uma cesárea, e o Senhor deu vitória. Continue orando pela minha casa, pela minha família, pelos demais irmãos, amém? Continuamos orando, peço oração também pela Leni, pelo Luiz, amém? Pedir oração, nós estaremos orando por eles, pedindo para que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles. Tivemos uma oração aqui abençoada ontem, meus irmãos. Deus tem se feito presente. Venha buscar, venha se fortalecer em nome do Senhor Jesus. Orando pelos demais irmãos, os que estão na faculdade, os que estão na escola, que Deus fortaleça eles. Amanhã eu espero você, às 19h30. Faz de novo. Esta é a nossa oração, para que amanhã a presença do Senhor esteja aqui. E eu creio que estará. Venha se edificar. Venha se fortalecer em nome do Senhor Jesus. 19h30, o endereço é Rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina. É ao lado do hospital da Vila Alpina. A rua é uma rua sem saída, a entrada é pela rua de trás, mas é bem fácil você colocar no GPS aí, Ministério Reino, Amor e Graça, você chega facilmente aqui em nossa igreja. 19h30 amanhã, amém? A direção desse trabalho está com o co-pastor Fernando, amém? E com o Patrício, um jovem aqui da igreja que Deus tem levantado, está aí às portas de se casar, amém? Com a Jéssica, homem e mulher de Deus, bênção, e está já trabalhando para Jesus, amém? Quinta-feira a direção está com eles, tem sido bênção. Convide seus amigos para estar com a gente ouvindo a palavra de Deus amanhã, 19h30, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por tua presença, por tua graça, por tua fidelidade em nossas vidas. Deus, nós teremos uma vida de culto a Deus. Tudo em nós irá glorificar ao teu nome. Tudo em nós irá cultuar ao Senhor. Pai, muito obrigado por cada um dos irmãos que participaram desta live, interagiram, pediram oração. Põe a tua mão, a tua graça, a tua potente mão sobre cada um deles, Pai, que assistiu esta live. Eu te peço pela vida da irmã Silvia, Deus, que completa mais um ano de vida. Senhor, dê saúde à tua filha, dê fortalecimento, dê renovo, dê graça, dia após dia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela possa, tudo na sua vida possa glorificar o teu nome, cultuar a Deus todo momento. Toma, Senhor, o Daniel, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, se revela ao Daniel
Cumpre, Senhor, os teus propósitos. Cumpre, meu Pai, a tua promessa na vida do Daniel, para a glória do teu nome, Senhor. Que ele se renda a ti, seja usado por ti. Também minha esposa, meu Pai, dê saúde a ela, que ela se recupere plenamente, Senhor, para a glória do teu santo nome. Também a Maitê, a Mariana, a Manu. Deus, põe a mão sobre as minhas filhas, sobre a minha casa. Senhor, supre as nossas necessidades. A cada um, Senhor, alcança a Leni, Senhor, o Luiz. Põe a tua mão sobre os teus filhos, direciona, capacita, fortalece a vida dos meus irmãos, meu Pai, para a glória do teu nome. Cada um que não pôde estar aqui presente, Senhor, cada um que não pôde assistir a live, mas irá assistir o vídeo, Deus, fortalece, dá graça. E que amanhã a tua presença seja real neste lugar e seja notória o teu agir, e o Senhor fará de novo para a glória do teu santo nome. Deus, abençoa, leva esta palavra aonde o Senhor quiser, para a glória sempre do teu nome. O Senhor é quem manda aqui, o Senhor é quem comanda a minha vida, o Senhor é quem nos escolheu. Senhor, que o propósito a qual o Senhor mandou seja alcançado para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que você tenha um fim de noite abençoado, de descanso. Amém? Debaixo da potente mão do Senhor. Continue orando por mim, pela minha casa, por minha família. Amém? Por nossa igreja. Cada um dos irmãos, os membros da nossa igreja. Deus abençoe vocês. Você que ainda não nos visitou, tem uma palavra para você. Vem e vê. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Venha e vê. Venha adorar a Deus com a gente. Amanhã, 19h30, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida hoje e para sempre. Nós vamos dizer amém. Deus abençoe a cada um. Fim de noite abençoado, de descanso para a glória de Deus. Deus abençoe.